Glória a Deus. O texto da carta que Jesus enviou à igreja de Éfeso diz assim: ao anjo, está em Apocalipse, capítulo 2, 12 e 17. De Pérgamo, diz assim: a igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti. Primeiro, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que, assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, e se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Na carta a Éfeso, a reprimenda é para toda a igreja. Nesta carta, Jesus diz que vai batalhar contra aqueles que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Porque só quem sabe distinguir, diferenciar os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros convertidos, os verdadeiros salvos dos não salvos, é o próprio Senhor que conhece o coração de cada um. E Deus não tem o culpado por inocente, não tem o inocente por culpado, porque justiça é uma das bases do seu trono. Espada, o que significa a referência à espada de 2 gumes? Ele diz, o Senhor se apresentou à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Por que esta menção especial para esta igreja especificamente? A espada era considerada como um símbolo de ordem mais elevado da autoridade oficial da cultura romana, e era também o símbolo de guerra. Aqui, Jesus quem segura a espada de 2 gumes, significando que nesse período da história cristã, seria travada uma importante batalha espiritual, porque o texto aqui ele não é
literal, espada aqui ele é simbólico. E todos sabem o que significa, quando a Bíblia fala de espada, do que é que ela significa. Somente aqueles que desembainhassem a espada venceriam esta luta. O que seria esta espada? A Bíblia nos dá as respostas. Em todo lugar, em toda a igreja, em todos os tempos, houve alguns na igreja que acharam que poderiam vencer pela sua esperteza. Houve alguns em todos os tempos da igreja que acharam que poderiam vencer pela sua religiosidade. A chuva? Que maravilha. Só que na igreja de Deus, eu tenho dito e vou repetir, na igreja de Jesus, tanto a institucional como a universal, não se vence por esperteza. O próprio Jesus, para vencer a tentação do diabo nos 3 níveis em que ele foi tentado, ele poderia se valer do próprio Deus, de ser filho de Deus, mas ele lança a mão de uma palavra em Deuteronômio que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acho importante e é necessário que o crente ore, que o crente consagre, que o crente seja fiel à sua igreja, que o crente seja generoso, que o crente pratique a solidariedade, que ele seja um bom cidadão. Acho que isso é tudo importante. Mas ninguém vence por isto. A nossa vitória está em obedecer a palavra de Deus. Quem é fiel à palavra de Deus, pode acontecer o que for, ele vai ser vitorioso. Ninguém pode com a palavra de Deus. E nunca foi tão fácil em todos os tempos de nós termos acesso a esta palavra. Antes de 1517, da nossa era, somente os sacerdotes, somente os estudiosos, somente os monges, somente os bispos, somente uma alta, não era qualquer classe, uma classe especial de homens, tinham acesso aos escritos da palavra de Deus. E Deus move o coração de vários homens ao longo do tempo para que o povo pudesse ter acesso. Imagina a graça que seria nós chegarmos aqui e celebrarmos o culto em latim, cantarmos em latim, falarmos em latim, darmos aviso em latim. O que ia acontecer? Não ia acontecer nada. Você não ia entender nada. Do jeito que você entrou, você ia sair. E aí, por causa do sangue destas pessoas, e por conta da ação do Espírito, a igreja pode ter acesso à palavra de Deus. Houve um tempo, há muito tempo atrás, em que ter uma Bíblia era um negócio de luxo, porque era muito cara. Eu lembro de um amigo que eu tenho em São Paulo, Zé Dias. Se ele estiver vendo nós aqui, um abraço para você, Zé Dias. Ele disse: pastor, me arruma umas Bíblias que eu vou para a Bahia. Região da Bahia, lá na região de Irecê, mas lá para o sertão, não é na cidade, lá para o sertão. Onde havia várias igrejas construídas e abandonadas.
Quem quisesse tomar posse, podia tomar posse. Porque o trabalho não se sustentava. E o Zé Dias passava um mês naquela região, pregando, Deus fazendo maravilhas, curando. Expulsar demônio, então, nem se fala. Ali tem demônio por metro quadrado, mais do que no inferno. Eu acho que Deus passou longe daquele lugar. E arrumamos umas Bíblias para o Zé Dias. Veja o poder que a palavra tem. E o Zé Dias fez um culto numa casa, não tinha energia elétrica, era de lampião. E ele observou uma pessoa quando pediu para ler um texto da Bíblia. Poucos irmãos, ou quase nenhum, tinha Bíblia, e um homem apareceu com uma folha. Aliás, 2 folhas. E estava acompanhando aquelas folhas, e acompanhava, como se estivesse acompanhando a leitura. Quando terminou, ele foi atrás daquele irmão e disse assim: irmão, que papel é aquele que o senhor está acompanhando? Ele mostrou 2 páginas da Bíblia. Disse para ele: pastor, esse aqui é o que eu tenho de mais precioso. Eu vivo e sobrevivo na fé com essas 2 páginas da Bíblia. Adivinha se ele não ganhou uma Bíblia? E aquele irmão foi para casa dando salto de alegria, como se ele tivesse ganhado na Mega Sena. De tão feliz que ele foi. Porque ninguém vence sem a palavra de Deus. Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. E agora Jesus aparece aqui como aquele que tem uma espada aguda de 2 gumes, significando o poder da Bíblia na batalha espiritual. E a própria Bíblia diz o que é esta espada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é só viva, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você já viu algum instrumento, algum aparelho? Você já viu algum poder mais poderoso do que este que a palavra de Deus descreve aqui? Alguém sabe aonde é a divisão da alma e do espírito? Alguém sabe aonde é a divisão das juntas e medulas? Alguém sabe de alguma coisa que consegue discernir os pensamentos e intenção do coração? Se você quer um conselho, eu acredito em profetas. Profetas que têm dom de profeta. Conforme foi explicado aqui. Eu acredito em profeta. Que olha para a pessoa, às vezes tem um arrepio e entrega uma mensagem. Não precisava nem ter arrepio. Era só entregar a mensagem. Né? Mas eu acredito na palavra de Deus. Não tem nada maior, mais superior, mais divino, mais eficaz do que a palavra de Deus. E ele está dizendo, Jesus está dizendo à igreja de Éfeso: eu vou aí e vou batalhar contra estas pessoas que estão levando o povo a se desviar. Vou batalhar com a espada da minha boca, com a palavra de Deus. Valorize, 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 valorize a palavra de Deus. As nossas vidas são mudadas, transformadas, santificadas, vitoriosas, se tivermos uma relação com a palavra de Deus. O segundo aspecto, ele diz: o trono de Satanás. Sei onde habitas e onde está o trono de Satanás. Aqui Jesus não economiza palavras. Aqui ele não dá um recadinho, ele manda uma mensagem. Porque Pérgamo era uma cidade totalmente tomada por adoradores de falsos deuses. Eu disse, dos 4 cultos que se
praticava em Éfeso, fora o culto do imperador, fora um culto satânico promovido pelos sacerdotes pagãos da Babilônia, que fugiram de Babilônia para Pérgamo, para estabelecer lá este culto satânico. E Jesus diz assim: eu sei onde é que Satanás habita. Nem o diabo consegue se esconder de Jesus. Nem o diabo consegue se esconder de Jesus, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de tratar. E ele diz: por essa razão foi citada na carta como lugar onde está o trono de Satanás. A igreja em Pérgamo representa simbolicamente o período da história cristã em que o arqui-inimigo de Deus se infiltraria entre o verdadeiro povo de Deus, sob o manto da religiosidade, com o objetivo de seduzi-lo, levando-o a perverter a verdadeira fé. Religiosidade nunca foi bom. Por isso que quando nós lemos os evangelhos, nós não vemos um Jesus religioso. Por isso que quando nós chegamos no livro de Atos, nós não vemos uma igreja religiosa. Por isso que quando chegamos em Romanos, nós não vemos uma igreja religiosa. Paulo fala muito contra essa coisa chamada religiosidade. Mas isso é coisa que nós herdamos, está patente, latente na nossa cultura, a religiosidade. Muitas pessoas acham que vão para o céu por coisas que fazem, quando a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Não vem das obras. A salvação não vem de obra. É Deus que promove a salvação. Confirmada a tolerância religiosa que abrangia os adeptos de todas as religiões, o imperador, que eu já falei na semana passada, o imperador Constantino procurou induzir o povo a fazer parte de uma igreja que seria levada à condição de igreja imperial. A ligação, enquanto a igreja esteve separada do Estado, ela prosperou. Quando a igreja esteve separada do povo judeu, da religião judaica, ela prosperou. A igreja só começou a ser perseguida quando as autoridades perceberam que o cristianismo não era igual à religião dos judeus. Quando eles perceberam que eram diferentes, eles começaram a perseguir a igreja. E essa perseguição só parou no ano de 312. Nós não estamos falando de um ano, não estamos falando de 2 anos, nós estamos falando de 300 anos de história em que a igreja é perseguida. Interessante que essa igreja perseguida, ela nunca desanimou. Essa igreja perseguida, ela nunca diminuiu. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguia, mais milagres acontecia. Porque os crentes aprenderam a depender somente de Deus. O problema do tempo de paz é que nós confiamos em Deus, mas confiamos também nas coisas, nas leis, na proteção que as leis nos dão. Quantos estão assentados em cima da Constituição, dizendo, olha, nós temos direito de culto, nós temos isso, nós temos aquilo, mas todas as vezes que um governo puder dificultar a vida da igreja, ele vai dificultar a vida da igreja. Satanás nunca gostou da igreja, não é agora que ele vai gostar. Então nós não podemos nos curvar a isso. Mais tarde, este falso sistema religioso, imposto por Constantino, que começou a dizer agora, a igreja verdadeira e a igreja cristã. A igreja verdadeira e a igreja cristã. Olha o que acontece. Esse falso sistema religioso ganhou força em todo o Império Romano, e um dilúvio de mundanismo
corrupção, ritos e cerimônias pagãs foram ali praticadas, porque a filosofia era, você quer pertencer à igreja cristã, então você vem do jeito que você está. Você é adorador de ídolos, vem como adorador de ídolos. Você come carne sacrificada, vem comendo carne sacrificada. Aqui não é proibido proibir. É o tal do ecumenismo, todo mundo junto, sob uma mesma bandeira. Isso nunca foi bom para a igreja, porque o povo de Deus é um povo separado. A palavra igreja já diz, aqueles que saíram de fora, Deus sempre quis um povo exclusivo, Deus sempre quis um povo especial, Deus sempre quis um povo com a filosofia diferente. Nós não podemos, não devemos, pela palavra de Deus, misturar essas coisas, aceitar qualquer coisa. A igreja não é negociável, a igreja de Deus não é negociável, porque o preço dela já foi pago, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Mas infelizmente nem todos pensam desta forma. Constantino introduziu através dos seus concílios as doutrinas pagãs, entre elas a adoração de imagens e a doutrina da Trindade. O problema da doutrina da Trindade é que ela diz, nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Deus Filho e nós cremos em Deus Espírito Santo. Qual é a dificuldade disso? Qual é o problema disso? É que Deus é o maior, Jesus é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Quando a Bíblia diz que os três são da mesma essência, que os três são Deus, que os três têm o mesmo poder, que tudo é feito no céu e na terra por Deus. E quando a gente fala Deus, nós estamos falando de uma palavra hebraica Elohim, e toda palavra que termina com im, em hebraico, ela está no plural. E o judeu já entende que nesta palavra Elohim já tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, só que eles não separam. Aí vem os concílios e começa a separar. Satanás deu ao Império Romano o seu poder e o seu trono e grande autoridade, conforme Apocalipse 13, 2. Mesmo nesse período de terrível apostasia, que está se repetindo nos dias de hoje, pois não se engane, a proliferação de igrejas dissidentes não é nada mais, nada menos do que um crescimento da apostasia. Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, com a sua palavra, nem com os fundamentos bíblicos. Eles estão sujando esta água. Mesmo nesse período de terrível apostasia, houve aqueles que permaneceram fiéis e os que combateram o bom combate da fé e não desanimaram mesmo em face da morte. Estes não se uniram ao falso sistema estabelecido por Constantino. A esses foram dirigidas as seguintes palavras: mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Sob qualquer condição, não negue a sua fé, retenha o nome de Jesus como Salvador, como cabeça da igreja, como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, como aquele que controla todas as coisas, como aquele que sabe, como aquele que vê. Esse é Jesus. Com relação a Antipas, que possivelmente tenha sido pastor desta igreja, não há registro histórico em nenhuma outra passagem bíblica em que seu nome seja mencionado. Nem historiador
judeu, chama ele? Joséfo, Flávio Joséfo, nem Heródoto, nem Plínio mencionam a figura de Antipas. Alguns supõem que Antipas representa uma classe de cristãos que se opunha ao poder romano. Outros o apresentam como um personagem real, e se não fosse real, Jesus não falaria o nome. Marte numa das perseguições contra os cristãos. O destaque, porém, é que Antipas recebeu o título de fiel testemunha, o mesmo título dado a Jesus, pois com a sua morte selou seu testemunho a favor de Cristo. Nós temos também, lá em Pérgamo, o problema da doutrina de Balaão. E eu posso contemporizar que hoje isso não é diferente. E às vezes nós somos influenciados. Todos os cultos, aliás, todas as festas que os moabitas faziam, eram festas de adoração a um ídolo. Em todas as festas moabitas, aos deuses, aos falsos deuses, havia prostituição cultual. Havia a prática de sexo no decorrer desses cultos. Quando Moisés estava no monte com Deus, naqueles 40 dias, alguém que não pertencia ao povo judeu, alguém que tinha saído junto, mas que não tinha compromisso, fez a cabeça de muita gente, porque infelizmente, na igreja, tem muita gente que parece piolho, anda pela cabeça dos outros. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento, não tem intimidade, não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não anda pela cabeça dos outros. E ali naquela ocasião, pressionaram Arão. Arão pressionado, faz um bezerro de ouro, e eles começam a dançar em volta do bezerro, começam a fazer churrasco comendo carne mal passada, começam a comer sangue, tudo que Deus havia proibido. Porque quando o diabo quer afrontar Deus, ele não vai lá no trono de Deus, ele usa as pessoas que Deus escolheu, que Deus chamou, que é o seu povo, para que esse povo possa afrontá-lo. E naquela festa de Arão, eles começaram a dançar, começaram a ficar em êxtase, aí um tira uma roupa daqui, outro tira uma roupa dali, e começa uma festa de sexo ilícito, de prostituição. E dizendo, apontando para a imagem, outros reverenciando a imagem, cheio de vinho, bêbados, tomados pelo demônio, e começaram a afrontar Deus, a ponto de Deus interromper a reunião com Moisés, e dizer: Moisés, o teu povo aí, agora não é mais meu não, o teu povo, desce porque o teu povo se corrompeu. Quando Moisés vê aquela situação, a sua ira foi tão grande, e ele fez tudo aquilo com zelo de Deus, ele quebra a aliança, como que dizendo: esse povo não merece uma aliança com Deus. Mas tudo tem uma consequência. Moisés manda que os próprios levitas saiam sacrificando, saiam matando todas aquelas pessoas para limpar o arraial. O problema é que nunca consegue limpar. Desde que igreja é igreja, desde que povo de Deus é povo de Deus, nós nunca vamos ter uma igreja só de trigo. É trigo? De trigo.
Nós nunca vamos ter uma igreja só de convertidos. E a nossa maior luta é porque nós vivemos lutando, achando que vamos conseguir. Não tem oração no mundo que resolva isso, porque essas portas estão sempre abertas para entrar quem quer que seja. E às vezes nós não temos o espírito da mãe de Iná, que já morreu, para adivinhar quem é falso e quem é verdadeiro. Porque quem entra aqui, as palavras são doces, mas ninguém sabe a intenção do coração. Por isso que nós temos tanto trabalho. Por isso que na igreja de Pérgamo havia um grupo que seguia a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? Essa que eu acabei de falar. Porém, segundo o relato bíblico, o que acontecia com a igreja de Pérgamo? Haviam lá pessoas, e não eram membros comuns, porque um membro não consegue, dificilmente consegue influenciar negativamente outro membro. Quem consegue influenciar um membro da igreja a fazer coisas erradas, a seguir heresias, a não seguir a palavra, geralmente é um líder, geralmente é um obreiro. Que João diz, estava com nós, mas não eram de nós. Que não tem compromisso. Aquelas pessoas que se consideram, que se acham muito santas, que quando chega na igreja, ele precisa virar a auréola dele, porque senão não entra na porta. De tão santos que são. Mas que na verdade são seguidores de Balaão. Estão ali por interesse. Balaão recebeu dinheiro para dar umas dicas a Balaque. Isso não mudou na igreja de Pérgamo e não mudou na igreja de hoje. Quantas vezes nós já ouvimos a expressão, isso não tem nada a ver. Estamos em outro tempo. Eu pergunto, será que Deus mudou? Será que Deus anulou a sua palavra? Porque ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós estamos fora. Ou nós não pertencemos a este povo. Se nós fazemos uma confissão de fé, e nós dizemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, e quando nós saímos fora disso, nós estamos pecando. Hoje os adeptos de Balaão estão em todos os lugares. Isto não tem nada a ver. Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Eu lembro de um tempo, de uns anos atrás, chegava a época do carnaval, e na igreja nós tínhamos alguns músicos, quase que profissionais, e chegava no mês de janeiro, começa janeiro, e as pessoas, os bailes, ficavam cercando esses irmãos, e parece que o bicho sabia quem precisava do dinheiro para tocar no baile do carnaval. Não tem nada a ver. Aquele irmão dedicado, pegou um instrumento, comprou com dificuldade, levou para a igreja, pastor, vamos consagrar. E eu dizia, irmão, se nós consagrar esse instrumento a única função dele é adorar a Deus, é honrar a Deus. Você quer que eu consagre a si mesmo? Depois que eu falei isso, alguns nem traziam mais o instrumento para consagrar. Vai lá, vai tocar no baile, vai ganhar bem. E eles pagavam bem. Mas ele fez um propósito, ele fez um voto de tocar só para Jesus. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é o Deus da providência.
que Deus honra a nossa fé, que sempre haverá saídas para nós não nos dobrarmos às doutrinas de Balaão. Participar de festas como estas que o povo de Israel participava, de comer sangue, de comer animais proibidos, guardadas as devidas proporções, hoje não é muito diferente em muitos arraiais, porque não se valoriza e não se ensina a palavra de Deus. E então Jesus, percebendo, vendo o que estava acontecendo lá em Éfeso, lá em Pérgamo, ele traz aqui esta reprimenda. A igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivavam o povo a tolerar outras religiões, porque havia muitas, até participando da idolatria e da prostituição. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais de pluralismo. Nós não vemos muito essa palavra, mas nós praticamos muito essa palavra. O que é pluralismo? É a aceitação de diversas religiões como igualmente boas. Nós estamos num país considerado um país laico, onde todas as religiões podem ser exercidas livremente. Esses dias foi inaugurado um museu na Bahia, um museu judaico, falando da importância judaica na Bahia. E foram convidados todas as religiões afros, religiões asiáticas, Igreja Católica, Igreja Protestante, Igreja Pentecostal, porque nós não podemos ficar de fora, não podemos ser ignorantes. Eu não aceito o pluralismo. Eu não digo que nenhuma religião é boa. Eu digo que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Tudo que não tiver dentro dessa filosofia não serve. Não serve para mim e não serve para você. E uma vez que a gente aceita isso, nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos apostatando da fé. E a palavra de Jesus para Pérgamo foi: não negaste a fé e retiveste o meu nome. E tem mais. E também, nós não podemos aceitar o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Quando se junta uma ou mais religião. Isso não existe. Nós somos povo separado. Nós somos povo de Deus. E é assim que nós devemos nos considerar. Que as pessoas nos julguem, deixa que julguem. Mas nós somos povo de Deus. Nós somos povo separado. Separado pelo próprio Deus. É falso o evangelho que não envolve exigências morais, ou que as substitui. É falso o evangelho que não envolve exigências morais, ou que as substitui. Evangelho de facilidade não serve para nós. Evangelho água com açúcar não serve para nós. Evangelho que minimiza coisas sérias não serve para nós. Tome muito cuidado com esse tipo de evangelho. O nosso evangelho é o evangelho da cruz. O nosso evangelho é o evangelho do caminho estreito. O nosso evangelho é o evangelho da renúncia. O nosso evangelho é o evangelho do amor. Esse é o nosso evangelho. Era também uma tendência durante o 4º século
da simbólica igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivavam o povo a tolerar as mais diversas práticas pagãs e o pluralismo religioso. O cristianismo pagão, com as suas doutrinas, cerimônias, superstições, tem se propagado rapidamente, tornando-se um desafio à fé e ao culto de professos seguidores de Cristo. Você sabe como é que surgiu, como é que a América do Norte foi habitada? Porque na Inglaterra, o cristianismo aceitou a união da igreja verdadeira com a igreja anglicana. Era uma aliança do Papa com a rainha. E aí se formou a igreja, fortaleceu a igreja anglicana. O que era a igreja anglicana? Quem era pastor, continuava pastor. Quem era padre, continuava padre. Então, um usava bata e outro usava terno. Um adorava imagens numa hora e o outro aceitava a Bíblia. Alguns cristãos, não aceitando essa situação, saíram da Inglaterra e foram, através de um navio chamado Miraflores, para o Novo Mundo, considerado Novo Mundo. E ali começaram a povoar. Desses povos vieram os quakers, vieram os anabatistas, vieram alguns metodistas, vieram alguns presbiterianos e começaram a povoar aquela região que hoje é conhecida como Estados Unidos. Porque não aceitaram aquela situação. Sempre haverá na igreja de Deus aqueles que não vão se dobrar. Como Deus disse para Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Você não os vê, mas eles estão por aí, eles não se dobram. E nós vivemos hoje esse tempo. Há muitos altares em que as pessoas estão adorando, achando que estão adorando Deus. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é adorado em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Nós chegamos aqui com a finalidade de adorar a Deus, de sermos ministrados pela palavra de Deus, de recebermos os ensinamentos de Deus. E não vamos aceitar menos do que isto. E finalmente, nós temos aqui a doutrina dos Nicolaitas. O termo Nicolaita é um composto do idioma grego de duas palavras que tem o seguinte significado. Nikao, que significa conquistar no sentido de dominar, e Laos, que significa povo, gente ou multidão. Então a palavra significa conquistar o povo. Assim o termo Nicolaita tem o sentido de dominadores do povo. A doutrina nicolaita concebeu a ideia de uma hierarquia na igreja, o chamado clero, a formação de uma hierarquia eclesiástica, e tinha a finalidade de exercer o poder sobre o povo. Apenas o clero tinha autoridade para interpretar ao povo as escrituras sagradas e exercer o domínio em questões de fé. Infelizmente, esse sistema de governo centralizador é igualmente praticado em quase todas as denominações religiosas. Se diz também que a doutrina dos Nicolaitas foi uma doutrina que nasceu no primeiro século do cristianismo, chamado gnosticismo. Esta foi uma filosofia que fez muitos cristãos apostatarem da fé, que destruiu muitas bases das igrejas, porque havia mestres gnósticos em todos os lugares onde havia igreja. Eles não formavam a igreja só de gnóstico. Os mestres gnósticos estavam dentro da igreja e disputavam junto com os obreiros de Deus. Por isso João escreve contra esse povo, Colossenses, Paulo escreve contra esse povo, Apocalipse fala contra essa filosofia, Judas fala contra esta filosofia, o Novo Testamento fala sobre
esta heresia diabólica que ensinava coisas erradas à igreja. Não exatamente errada, mas metade certo e metade errado. Uma coisa pior para um povo como o povo de Deus, do que alguém falar meia verdade, ou falar meia mentira e meia verdade. Aqui tem que se falar só a verdade, e dizer, isto não é de Deus, isto é de Deus, não existe meio termo. Eu penso que seja assim. Nós não estamos aqui para pensar em nada, porque a Bíblia já pensa por nós. A palavra de Deus já ensina que nós devemos segui-la, não devemos interpretar do jeito que eu acho que deve ser. E o gnosticismo, ele entra na igreja através da doutrina dos nicolaítas. Mas em toda a igreja, como Éfeso, Pérgamo, também tem os vencedores. E os vencedores terão a sua recompensa. Os vencedores também serão honrados. Jesus diz assim, quando fala do sermão do fim dos tempos, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ninguém vai receber pedrinha branca se não chegar até o final. Ninguém vai ser honrado se não chegar até o final. Na igreja de Deus só tem uma categoria, de vencedores. Aqueles que venceram pelo sangue de Jesus. Aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas pelo sangue de Jesus. Não vamos nos dobrar a falsas doutrinas, a falsas heresias, porque Jesus é o Senhor da igreja. Sempre será o Senhor da igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe abundantemente a sua vida. Se Deus nos permitir, nós vamos falar na próxima semana da igreja de Tiatira. Vamos aprender também algumas lições sobre a igreja de Tiatira. Amém?